que é 23 vezes mais agressivo que o dióxido de carbono. E junto com isso vem agora o óxido de nitrato, que é 50 vezes mais agressivo. Então a advertência é que nos próximos anos não é impossível que a Terra pule, a palavra técnica é que haja um aquecimento abrupto, que a Terra sobe e desce, os climas vão e vêm, que de repente dá um salto de 4, 5 graus. Eu perguntei a Antônio Nobre, quando ele deu a palestra lá, perguntei ao Carlos Nobre, que nos mostrou até em gráficos como o aquecimento está subindo, está subindo, está subindo, e não cai. Com aquecimento abrupto de 4 a 5 graus, nenhuma forma de vida hoje existente vai subsistir. Vamos assistir um planeta coberto de cadáveres. E seres humanos que são inteligentes e têm tecnologia vão criar oásis, onde vão elaborar condições de sobrevivência. Mas pequenos grupos humanos. Então, quando a gente vê esses dados, a gente fica triste, aborrecido, até de certa maneira traumatizado, porque diz: nós estamos face a uma tragédia anunciada. Por outro lado, isso é um cenário, e a gente deve tomar a sério esse cenário, porque são grandes pesquisadores que fazem. Até eu tenho uma cunhada que trabalha no COP sobre isso, medindo, porque um dos índices infalíveis do aquecimento é o aquecimento das águas dos oceanos. O Oceano Atlântico está aquecendo, por isso há mais evaporação e produz no sul aqueles tufões, aquelas tempestades, aquelas chuvas fenomenais que vêm da água do oceano, está subindo e aquecendo. Bom, um cenário. Agora, se eu vou para outro cenário, para grupos de base, movimentos, instituições que trabalham a sustentabilidade, que realizam lá nos espaços biológicos, não pelos limites arbitrários da geografia, mas geralmente seguindo as bacias hidrográficas, que fazem projetos dos biomas regionais, visando a sustentabilidade. Aí a gente se enche de esperança e diz: temos tempo e a terra tem jeito. Márcia e eu viemos ainda ontem lá de Itaipu Nacional, que tem um dos maiores projetos mundiais, já há 9 anos, cultivando água boa. Daqui a pouco vai aparecer, pintar na porta aí o diretor do projeto, Nelson Friedrich, e Claret vai buscando aí apagador de incêndio, porque o homem tem um entusiasmo tal que vai pegar fogo na casa aqui. Um projeto extraordinário que eu acompanho já há 9 anos, junto com grandes nomes da ciência como os Nobre, como Capra e outros, envolvendo os 29 municípios da região, mais de 1 milhão de pessoas. Um programa que integra desde os indígenas que estão lá, as aves que estão desaparecendo, os peixes de Piracema que não conseguem dar um salto de 120 metros para superar a barreira. Então fizeram um canal de 10 quilômetros de degraus, onde você pode ver os peixes de Piracema subindo, 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 até chegar em cima no lago e poder desovar. Tudo integrado. Criando mais de 600 educadores populares, utilizando todos os dejetos, porque é a região que mais produz aves e suínos do Brasil. Utilizando todos aqueles dejetos, toda a biomassa para produzir energia para as famílias, e o que excede é vendido para a Copel, para o Estado, 1000 coisas, até inventar um carro elétrico.
e um até foi feito especialmente para os catadores de lixo, que foi lançado há 3 anos aqui em Belo Horizonte, junto com a Daniela Mitterrand, que infelizmente acaba de morrer, e que ajuda enormemente os catadores de dejetos orgânicos. E a pesquisa do hidrogênio. Quer dizer, por todos os campos estão atuando. Criar uma universidade, centro de cuidados e saberes, pegando os países limítrofes. Então, quando a gente vê uma experiência assim, diz, não é possível, nós não estamos condenados, nós temos jeito. Aí eu lembro o final da Carta da Terra, que a Carta da Terra é um documento de esperança, quer imbuir princípios, valores, para o ser humano habitar de forma diferente o planeta, entendendo a Terra como Gaia, um ser vivo, e nós como seus cuidadores, com profundo senso de responsabilidade, de cooperação. E o lema central é criar um modo sustentável de vida, não apenas desenvolvimento sustentável, um modo sustentável de vida. Da maneira que a política tem que ser sustentável, a educação tem que ser sustentável, a estética, a ecologia do Firmino tem que ser sustentável, tudo tem que ser sustentável, até a existência pessoal de cada um, que significa poder chegar ao final do mês pagando suas contas, que a grande maioria da humanidade chega no final do mês, não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar a escola, o transporte, não tem uma existência sustentável. Nós temos que chegar a isso. Então eu vejo que esse projeto, esse sonho de vocês aqui, que foi sonhado por vários, como diz as canções das comunidades de base, sonho que se sonha só é pura ilusão, sonho que se sonha junto é sinal de realização. Aqui foi dito pelo Eduardo, e estava aí no vídeo, que nasceu, opa, tem uma cadeira para mim aqui, eu vou me levantar e sentar conforme me vem o entusiasmo, sabe? Então, na verdade, tudo que de grande uma pessoa tem, uma instituição, uma própria civilização, nasce de um sonho. Nós somos feitos da matéria dos sonhos, isso Freud já nos explicou isso. Mas não bastam os sonhos. Importante é traduzir o sonho em práticas e mediações que permitem que esse sonho se transforme numa realidade. Então aqui nasceu de um sonho. Hoje nós estamos começando a ver que esse sonho ganhou corpo. E outra coisa importante que eu quero, antes de qualquer coisa, dizer, e vocês começaram bem, Itaipu Nacional também começou por aí. O primeiro passo é a sensibilização. Não é a razão instrumental analítica fria. Não é chamar cientistas que vêm e dão aos cenários mundiais e nos explicam as lógicas da natureza. Não. Tem que começar com a razão sensível, a razão cordial. Vocês sabem que hoje há uma grande discussão no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, que eu até estou participando dessa discussão, que vem sob o título O Resgate da Razão Sensível, ou da Razão Cordial, ou da Razão Emocional. Ou nós conseguimos resgatar essa razão, ou nossos projetos todos são mais do menos e não conseguem introduzir transformações. Porque a razão sensível é o nicho dos valores, dos sonhos, das motivações que nos levam à prática. Então não basta a razão moderna técnico-científica, que nos decifra o mundo e nos dá muitas fórmulas. Então, como vamos colocá-la em prática? Aliás, todos os mestres da ética, que é uma matéria que eu lecionei vários anos,
E todos os grandes economistas, desde Adam Smith, Ricardo e todos, eram professores de ética, eram teólogos. Todos eles dizem, não adianta, o próprio Kant, que é o símbolo da ética do Ocidente, diz, não adianta toda essa formalização dos imperativos categóricos, se não tem uma motivação por trás que vem do coração, que vem do entusiasmo, que leva a viver esses princípios e esses valores. Isso não é da ordem da razão, da ordem do coração. Então o que fez Itaipu, e eu vejo que vocês estão fazendo aqui? Sensibilizar as pessoas, mostrar as realidades. Como disse Eduardo, a escola não pode se limitar às 4 paredes. Na linha de Maturana, a escola é a vida, porque a vida é interação. A gente morrendo está aprendendo ainda, que está interagindo com a realidade, e leva para a eternidade aquilo que aprendeu naquele último instante ainda, que eu espero que seja uma entrega generosa ao mistério do mundo, a Deus, e aí caímos nos braços de Deus Pai e Mãe de bondade. Então essa sensibilização é o resgate da razão intelectual, da razão afetiva, e é a razão mais ancestral que nós temos. Surgiram há 125 milhões de anos atrás, quando irrompeu no processo da evolução, primeiro o mamífero. O mamífero gesta a sua cria dentro de si mesmo, e quando nasce a cria, nasce aquilo que nunca existiu no nosso sistema solar, quem sabe até na nossa galáxia: o afeto, o sentimento, o cuidado, o amor para com a cria. E nós esquecemos que nós somos mamíferos espirituais, não somos animais racionais, mamíferos. E que o mais profundo em nós não é o logos, a razão formal, é o pathos, é o sentimento, é a paixão, é a capacidade de afetar e ser afetado, dialogação com a realidade, interagindo com a realidade. Então, se nós não resgatarmos essa razão ancestral e a combinarmos com a razão, essa razão, como tu dizia antes, ela tem o seu lugar no cérebro límbico. O cérebro neocórtex tem 5 a 7 milhões de anos. Quando surgiu o pensamento crítico, a formulação teórica, o conceito, nós precisamos disso tudo. Precisamos da razão afetiva, profunda, sensível, cordial. Precisamos da razão analítica. Porque se eu venho de carro de Petrópolis até aqui, eu quero saber que as rodas estejam bem. Não quero muito afeto, não. Eu quero saber que tudo funcione direitinho. E aí vale a razão analítica, científica. Mas ela sozinha, ela leva aquilo que levou a cultura moderna. Trouxe grandes benefícios, prolongou nossa vida, nos levou à lua, nos trouxe de volta, criou antibiótico, as crianças morrem menos, os idosos vivem mais, trouxe 1000 vantagens. Mas criou simultaneamente uma máquina de morte, capaz de destruir por 25 formas diferentes toda a vida humana sem resto nenhum. E eu, numa das conversas com Gorbachev da Carta da Terra, quis que ele me confirmasse como chefe de Estado. Isso, você podia deslanchar uma guerra nuclear e acabar com a humanidade. Ele disse: Boff tinha 2 generais malucos que todo dia me falavam no ouvido: vamos a um encontro final com o Ocidente. Diz: eu sabia que só com as minhas armas eu acabaria com toda a humanidade, não precisava nem sair de casa. Não tem ganho para ninguém. Nós temos essa máquina de morte montada. E a mentira de Barack Obama se reunir com os russos e outros e diminuir de 30.000 bombas atômicas para 18.000 bombas atômicas. Basta essas, com as químicas biológicas, para acabar com toda a vida. Então a razão ficou irracional. Montou um tipo de economia que colocou no centro não a vida, mas o mercado, e transformou tudo em mercadoria. E a gente ganha dinheiro de
desde as canções do Padre Melo até a Santíssima Trindade, desde os discos da nova música caipira, até os conselhos espirituais desses pastores mediáticos. Tudo vira mercadoria. Com tudo se pode ganhar. Quando o ser humano não se satisfaz só com os bens materiais, dizendo, não há só o capital material, há o capital humano. E o ser humano é um projeto infinito, com infinitas possibilidades. Há o capital social, aquilo que a humanidade acumulou, que o povo é o grande portador da sabedoria, que forma o capital social, são as habilidades que as nossas mães, que os nossos camponeses, que todos esses que organizam a vida do cotidiano, cuja sabedoria não é reconhecida ainda pela universidade, mas que a ponta da discussão epistemológica e das ciências hoje falam da nova aliança, da urgência da gente somar, dada a crise global, todos os saberes. O saber da bruxa, da benzedora, do pai de santo, do curandeiro, do cientista, todos os saberes. E cada saber é uma janela sobre o real. O que é o real eu não sei, é um mistério, mas nós temos muitas achegas ao real. E hoje é importante a tese básica desse cientista que eu considero um dos maiores do século XX, morreu há pouco, Ilya Prigogine, um russo naturalizado belga, que teve o grande mérito científico, mostrar que a vida, ela é um produto do próprio universo, a sua evolução. Porque para Einstein e outros diziam, vida é coisa tão misteriosa, isso é coisa das religiões, não cabe dentro das nossas fórmulas da ciência dura, mesmo da ciência da mecânica quântica. Ilya Prigogine aplicou as intuições da física quântica para os processos de caos, de perda de equilíbrio, para os processos de complexidade, e se deu conta que sempre que num momento do processo da evolução se atinge um grau de complexidade e rompe a vida como imperativo cósmico, ela pertence ao conjunto da evolução. E o planeta Terra é um planeta privilegiado, carregado de vida. Ele seria, na física de Newton, uma impossibilidade matemática, mas está a vida aí. Então, eu não acredito, para retomar o meu discurso, que a nossa história tenha um fim trágico, que tenhamos vivido tantos milhões de anos para terminarmos mal. Agora, a condição de a gente completar a razão instrumental analítica importante para organizar de forma racional a nossa vida, que é cada vez mais complexa, junto com a razão sensível e cordial que nos aproxima dos outros na forma do cuidado, do amor, do abraço a todas as coisas, e que reconhece o valor intrínseco a cada ser, não só numa relação utilitária, na medida que ele é útil para mim. Não, ele vale por si mesmo. Ele é uma mensagem para o universo, e nós podemos decifrar essa mensagem, captar essa mensagem. Para isso precisamos sensibilidade. Os xamãs, que é a forma talvez mais antiga da humanidade de dialogar com os universos, e que estão voltando de forma vigorosa no mundo inteiro, eles sabiam sentir as energias dos lagos, das montanhas, dos animais, das estrelas, e transformar essas energias em forças curativas, integração do universo. Na semana passada, o grande xamã David Yanomami publicou na França um livro, O Céu Vai Cair, que é uma crítica a nós brancos. Diz: vocês brancos são os homens da mercadoria, vocês brancos são aqueles que não sabem escutar a natureza, por isso tem Fukushima, por isso tem os desastres nas serras cariocas,
porque não sabe entender a natureza. Que a natureza diz aqui o leito do rio, e quando te chove o mundo tem enchente, ele se alarga, então significa que vocês não podem fazer casas e fábricas aí. Então não é acusar Deus que acontece desastre, é acusar a imbecilidade humana, que não escuta a natureza e não respeita o rio. Então vamos fazer as casas em outros lugares e deixar o rio fazer seu curso normal e quando tem enchente. Eu mesmo conversando com o Davi Yanomami anos atrás, eu dei uma palestra sobre São Francisco e a natureza. Ele se levantou e disse: São Francisco não é da Igreja Católica, São Francisco é nosso, ele é índio, porque ele sentiu todos os seres como irmãos e irmãs e abraçava a todos como nós fazemos. Então ele não é de vocês, ele é nosso, ele não é nosso. E quis saber de mim, livros e coisas e tal. É um dos índios, dos caciques mais inteligentes que temos, Davi Yanomami, o nome dele. Então, começar com a mobilização das pessoas, fazê-las que elas sintam a natureza. E se você se dá conta que a natureza não é feita de coisas, mas todos os seres têm história, porque a matéria não só tem massa, de onde vem toda a física moderna, de Newton em diante. Não só tem energia elétrica, eletromagnética, nuclear, de onde vem toda a indústria moderna. A matéria tem uma outra dimensão, que é a informação. E a informação nasce desde aquele primeiro momento que dois top quarks, ou dois hadrions se relacionaram e surgiu uma informação aí. E ela é cumulativa e vem se acumulando, e ela termina em nós, a tal ponto que em cada célula mais superficial de nosso corpo tem toda a informação da vida. Está todo o código genético aí. E hoje nós podemos captar essa informação, descodificá-la, estocá-la e fazer a nova cultura da informação. Então essa informação hoje ela pode ser usada para salvar o planeta, conhecer melhor os ciclos da natureza, respeitar cada ser que tem as suas informações próprias e considerá-los efetivamente como irmãos e irmãs. Não na mística cósmica de São Francisco, porque era intuitiva, mas para nós como uma consequência de um dado científico. Porque quando em 1952 Crick e Dawson descodificaram o código genético, descoberta fantástica da humanidade. Dawson morreu ano passado, o Crick está vivo ainda. Se deram conta de uma coisa que alguns consideram talvez a maior descoberta da ciência, que todos os seres vivos, desde a bactéria que surgiu há 3,8 bilhões de anos, passando pelas grandes florestas, pelos animais, e chegando a nós, todos temos os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas. Temos o mesmo código genético de base. Significa todos somos irmãos e irmãs de verdade e não metaforicamente. Entre uma minhoca e nós há 64% de elementos comuns. Stephen Hawking, nesse famoso livro que eu aconselho lerem, O Universo como uma Casca de Nós, ele coloca uma minhoca e em cima da minhoca o computador mais sofisticado do MIT. O cérebro da minhoca é 150 vezes mais sofisticado que o computador mais sofisticado que hoje existe. O cérebro é uma minhoca, mas ela tem informações milenares. Então não matemos as minhocas, são fundamentais para a fertilidade. Elas demoram às vezes 5 anos para voltar, porque os agrotóxicos castigam muito elas. Mas depois de 5 anos elas voltam, cheio de informações para garantir a fertilidade do chão. Dizia Eduardo Wilson, o maior biólogo vivo, criou a palavra biodiversidade. Você pega uma colherada de chão e coloca debaixo do microscópio quântico, descubro 10
bilhões de micro-organismos, de 106 espécies diferentes. Uma colherada de chá. Por isso que cresce tudo da terra. Por isso que a terra é viva, é mãe. E nós somos aquele momento da terra em que ela se voltou sobre si mesma na sua complexidade, começou a sentir, pensar, amar. Isso somos nós, seres humanos, somos terra. Humus, de onde vem o homem. Adão, que é o filho da terra, Adamá. Nós somos terra. Se nós começarmos a sensibilizar as pessoas por isso, a primeira reação que nasce é o respeito, a veneração, a convivência com todos os seres. Formamos essa imensa família. Por isso que a Carta da Terra evita o mais possível falar em meio ambiente. Fala de comunidade de vida. Nós formamos a comunidade de vida. E temos que tratá-la com respeito, com amor e compaixão. De onde nasce a sustentabilidade? Nasce desse novo olhar sobre a Terra. No final da Carta da Terra, tem uma frase que eu acho orientadora para nós. Diz: o destino comum nos convoca a um novo começo. Não fala numa reforma, numa melhora, um novo começo. Isso requer uma transformação da mente e do coração. Vejam, mente e coração, as duas razões, a razão sensível, cordial, e a razão intelectual. E juntamente requer um sentido de interdependência de todos com todos e de responsabilidade ilimitada. Pois isso que é o grande desafio de todos nós do Instituto Arbórea, criar essa nova mente, esse novo coração, essa nova sinfonia com todos os seres. Daí nasce a sustentabilidade. Eu estou convencido que a nova civilização vai ter duas pilastras básicas, com arco-íris por cima. A pilastra da sustentabilidade, que é uma coisa mais racional, que diz: a Terra é limitada, um planeta velho. Até os cosmólogos dizem: se a gente estabelecer como velho a idade de 100 anos, mas hoje o pessoal passa, veja, os animais já estão com 103 anos e não se considera velho. Até casou um tempo atrás, casou de novo. Que a Terra é um planeta velho, que perdeu muito da sua imunidade e que, devido à sistemática agressão dos seres humanos, é um planeta doente. Então nós temos que ajudar a resgatar a integridade do planeta Terra e a vitalidade dele, para que ele possa nos dar tudo aquilo que precisamos para viver. Então eu acho que nós precisamos, a sustentabilidade é isso. Com esses recursos, como é que vamos atender as demandas da humanidade? E superando o antropocentrismo, as necessidades da comunidade de vida, porque a Terra não criou só a nós, criou os animais, as plantas, todos os demais seres, e nós não existiríamos se não houvesse esses seres, especialmente esse subproletariado que está lá enterrado no chão, que são trilhões de quatrilhões de quatrilhões de quatrilhões de micro-organismos que mantêm a vida e que estão dentro de nós. Cada centímetro quadrado da nossa língua tem 12 bilhões de bactérias, no estômago 40, e perto do ânus, naturalmente, 60 bilhões. Nós somos um continente habitado por esses micro-organismos. De vez em quando alguém fica meio louco, então aparece uma gripe, o outro parece um câncer, parece um reumatismo, sei lá. Mas elas, esse universo mantém um equilíbrio em nós. Então nós somos biodiversidade, não é lá fora, nós mesmos somos biodiversidade. Então a sustentabilidade é dizer, com esses recursos limitados, num planeta limitado, com todos esses seres vivos, como podemos dar um alimento decente e suficiente? Suficiente e decente para todos.
E a terra é generosa que ela pode dar isso a todo mundo. Sustentabilidade visa manter a vitalidade, que ela se reproduza para nós e para as futuras gerações e para toda a comunidade de vida. Eu tive por acaso uma vez na Noruega um rápido encontro com a Madame Brundtland, essa que criou a expressão desenvolvimento sustentável, um famoso relatório Brundtland chamado Nosso Futuro Comum. Ela queria saber como um teólogo da libertação pensa da sustentabilidade. Eu disse: Madame, a tua definição, vocês conhecem, que é clássica, que é uma ação é sustentável quando ela atende às necessidades nossas, preserva o capital natural e está aberta às necessidades das gerações futuras. Disse Madame, a definição é perfeita, só que ela tem um erro fatal. Ela ficou meio assustada. Ela é antropocêntrica. Pensa que nós somos os únicos seres da Terra, e os animais, e as florestas, e as plantas, e os micro-organismos. Ela levou o maior susto. Nós falamos alemão: Sie haben doch recht. Você tem razão. A minha definição não cobre isso. E nós temos hoje que cobrir isso, senão a nossa sustentabilidade. Comprem, por favor, porque se não comprarem, não consumirem, as fábricas não produzem e vamos à falência. Eu tenho, pelo menos, consumam com responsabilidade, pelo menos isso. Consumam com solidariedade com as plantas, os animais, etc. E Bush repetia mais violentamente ainda: ai, que consumir. Temos que cuidar, porque nós descuidamos demais. Edward Wilson, nesse famoso livro Futuro da Vida, diz: nós, na história da evolução, nos mostramos o Satã da Terra. Não cuidamos de nada. Devastamos as florestas, os animais, atropelamos todos os seres, somos o terror de todos os seres. Onde chega um ser humano, todos os bichos fogem. Lógico, nós ameaçamos. Eu estou feliz em casa, eu tenho 10 galinhas agora e 2 galos. Eles vêm comer até no meu pé, não fogem, graças a Deus, porque não persigo, dou migalhas para eles, amo aquelas galinhas, uma coisa fantástica. Eu escrevi Águia e Galinha, agora preciso escrever um livro sobre a águia, sobre a galinha, não só sobre a águia. Galinhas são fantásticas. Todo dia como 2, 3 ovos dessas galinhas, já que os médicos aconselham comer de 3 a 5 ovos. A nova receita mundial hoje da pesquisa americana é comer de 3 a 5 ovos, que depois do leite materno é o alimento mais perfeito que existe na natureza. Bom, voltamos ao cuidado. Então, eu acho que o cuidado, primeiramente, é uma dimensão da subjetividade, é uma relação para com o outro que não é agressiva. Não é a mão fechada que submete o outro, é a mão aberta que se estende para entrelaçar-se com a outra mão. Hoje nós temos que cuidar de tudo, que a natureza está degradada, as pessoas abandonadas na rua. O cuidado nos produz preocupação, porque a gente se preocupa com as pessoas que a gente ama. Quando à meia-noite nós vamos para a cama, os nossos filhos é a hora que eles saem para a rua e vão para a noite. E a gente não sabe como voltam. Tanta bala perdida, tanta violência nos bares. Preocupação, por quê? Porque o cuidado gera isso, gera o amor sentido. E tudo aquilo que nós amamos, nós cuidamos, e tudo aquilo que nós cuidamos, nós amamos. Então hoje é urgente de a gente cuidar de tudo, porque se nós não cuidamos, as coisas vão se degradando e morrem. Se a gente lê os livros dos grandes cosmólogos modernos, dizem isso, que o universo, desde o seu primeiríssimo momento, depois do Big Bang, quando saíram aquelas energias fenomenais, elas se organizaram com sutilíssimo cuidado, para que tudo caminhasse de tal maneira que desembocasse na complexidade de um ser que tivesse consciência e inteligência. Se a força gravitacional fosse forte demais,
atrairia todos os prótons e átomos, etc., e seria explosões sobre explosões. Se ela fosse fraca demais, o universo ia se expandindo e acabaria em nada. Mas tudo foi milimetricamente, as 4 energias básicas, a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear, fraca e forte, se combinaram com bilionésimos de segundo, num equilíbrio tão sutil. E aí usa a palavra cuidado. O universo teve cuidado para que tudo se desenvolvesse, viessem as grandes estrelas vermelhas, depois as galáxias, os sóis, as estrelas, os planetas, a nossa vida. Então nós somos fruto do cuidado que o universo ainda hoje mantém. Porque se houvesse um pequeno desequilíbrio dessas energias, o universo colapsaria. Então vivemos do cuidado. E todos nós que aqui estamos, somos filhos e filhas do cuidado, porque quando nascemos, nossas mães tiveram infinito cuidado de nos acolher. Porque uma criança não saberia descer do berço e ir atrás de comida, morreria em poucas horas. As nossas mães nos acolheram com infinito cuidado. E nós só vivemos a relação de amor com os outros se nós cuidamos. E vivo dizendo isso, pessoal que vem me consultar, namorados, fazer o casamento deles, etc. Digo, gente, eu dou uma chave. Se você quiser preservar o amor entre vocês, tenham cuidado um com o outro. Cuidado que se transforma em ternura, em gesto amoroso, simbólico. Se vocês não cuidarem disso, o amor pode morrer. O amor vive do cuidado, de um para com o outro. Então hoje é uma demanda mundial de cuidarmos de todas as coisas. Essas 2 pilastras vão sustentar um novo ensaio de civilização. E veja o problema novo que nós temos. No Brasil, 85% da população vive em cidades. Então, falar em ecologia hoje, tem que falar em ecologia urbana. E esses que vivem nas cidades, vivem praticamente daquilo que se produz no campo. A natureza que é trabalhada lá. Mais da metade da humanidade vive em cidades. E no ano 2025, 85% da humanidade viverá em cidades. Claret me disse há pouco que 600 milhões de pessoas vivem em 60 cidades. Então, o desafio nosso é como fazer cidades sustentáveis onde lá estão as pessoas. Eu acho fantástico que no Brasil já despertamos para isso, graças a Deus. Tem 2 pessoas que eu estimo muito, porque trabalhei com elas, que é o Oded Grajew e o Jorge Abrão, do Instituto Ethos, que elaboraram toda uma plataforma de cidades sustentáveis. Mas não só em forma teórica, como estou falando aqui. Indo na prefeitura em São Paulo, aquele projeto Rede Nossa São Paulo, fazendo passar uma lei, um artigo 30, que todo prefeito que for eleito, nos primeiros 90 dias, tem que montar um projeto de sustentabilidade para a cidade. Para a cidade, para os bairros, para as subprefeituras, em todos os campos, da água, da educação, da infraestrutura, do transporte, da poluição, e passou por lei. E agora estou levando a Brasília. E quero aproveitar a campanha do ano que vem dos prefeitos, para que os prefeitos se comprometam com a cidade sustentável. E aí eu até não quero me alongar mais, senão vocês vão se aborrecer comigo. Se criou a Rede Social Brasileira por cidades justas e sustentáveis. Nós temos lá, que eu acompanho um pouco, a Rede Niterói Como Vamos. Piraí do Sul elaborou, porque lá a Light foi privatizada e do dia para o outro demitiram 1.200 empregados. Pequeníssima cidade. O prefeito aceitou isso como desafio de criar sustentabilidade, criar empregos para eles, renovar a agricultura familiar,
profissionalizá-los na informática, com tal que assimilou aqueles 1.200 e aproveitou a onda para mudar o rosto da cidade. Na arborização, na infraestrutura, nas áreas de lazer, na forma de educação. Tanto assim que muita gente vai ver como se monta uma cidade moderna, Piraí do Sul, a partir de uma crise da privatização da Light. Em muitos lugares está se fazendo isso. Porto Alegre é clássico. E a comunidade europeia começou há 3 anos, pegando uma cidade por ano. Começaram com Hamburgo. Quem conhece Hamburgo é uma coisa espetacular. Todo o transporte é com energias alternativas. 60% das pessoas vai de bicicleta para o trabalho. Uma transformação fantástica de purificação, de integração da população. Famosa Copenhague, que já a televisão mostrou. Então, primeiro começaram escolhendo com Hamburgo. Agora estão em Nice, esse ano. O ano que vem será Vitória, na Espanha. E assim, cada ano, a comunidade europeia escolhe uma cidade para ser exemplo, para mostrar que é possível e que outros podem visitar e tentar copiar. Eu acho que por aí que nós devemos começar, a partir de baixo. Eu não acredito em nenhuma solução, nem na Rio+20, nem em Durban agora, que vem de chefes de Estado, da burocracia oficial, das grandes empresas. Tudo é lento, cheio de interesses que estão por detrás, econômicos, das grandes corporações. Agora, eu acredito daquilo que vem de baixo. Vem das organizações do povo, que pressiona, que chama o prefeito, faz auditorias públicas, cobra. Um dos pontos fundamentais desse projeto, cada 6 meses o prefeito tem que fazer uma prestação de contas. E nesse projeto todo o povo e as comunidades acompanham para ver como se aplicam os recursos, os resultados que se dão. Aí é quase impossível a corrupção. Então eu acho que devemos começar por baixo. Esse Instituto Arbórea tem um desafio enorme de tomar realidade, porque é fácil falar de ecologia em macro, como eu estava falando aqui, a gente fica desesperado. Tem que dar a extrema unção da terra porque vai acabar. Agora, quando você começa de baixo, diz não, a própria Pachamama, a própria terra, está suscitando nas pessoas, dos grupos, formas de vida que são saudáveis para a terra, saudáveis para nós, que nos pintam um futuro de esperança. Há toda uma tendência, eu no meu livro que acabei de escrever, analiso 9 projetos de desenvolvimento. E os mais promissores são o ecodesenvolvimento, o biodesenvolvimento, o bem viver dos indígenas, desenvolvimento feito com cuidado e fraternidade, que é um grupo que está levando avante em 300 anos, para o capital humano. O centro não deve ser a mercadoria, o lucro, o proveito, mas o centro é a pessoa humana, a comunidade humana, em função dela a economia. Então a vida no centro, a vida das pessoas, a vida da comunidade de vida, a vida do planeta Terra. Então passar para a economia humana, da economia humana passar para a economia social, as comunidades, a sociedade mundial, a geossociedade, tem que se reger com essa nova ética da corresponsabilidade, da solidariedade, sentir-se espécie humana, habitando uma casa comum e não temos outra para morar. E finalmente chegar, passar do capital social ao capital espiritual. O ser humano tem 2 fomes, vocês sabem, já decora essa expressão que vem do grande poeta cubano Roberto Retamar, e que o Frei Beto divulgou até com o título do livro, que o ser humano tem 2 fomes. Uma fome de pão, que é saciável. Agora a fome de beleza, de transcendência, de comunicação, de Deus, é insaciável. Não tem limite para o amor, não tem limite para a compaixão.
Não tem limite para o diálogo com aquele elo que une e reúne as coisas todas que é Deus, e internalizá-lo dentro e sentir que não estamos sós, estamos na palma da mão de Deus. Que sua